minhas irmãs, é sobre Deus, é sobre prioridade, ou prioridades, se preferir. Há um texto da palavra de Deus que eu diria que tem uma relevância no Novo Testamento tão grande. É um verso pequeno, mas que expressa algo tão importante, significativo, diferencial para a vida de todo cristão. E é um ensinamento de Jesus Cristo. Mateus capítulo 6 e verso de número 33. Mateus, verso 6 e verso 33. Depois de Jesus discorrer sobre as preocupações dessa vida, de Jesus falar sobre elas, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Do verso 25 até o verso de número 32, Jesus está falando da preocupação que os discípulos tinham. Preocupados com o que comer, com o que vestir, preocupados com o dia de amanhã. E Jesus sai traçando essa reflexão com eles, e essa reflexão vai culminar com esse versículo: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Às vezes a impressão que eu tenho é que nós precisamos reaprender, irmão Daniel Nascimento, reaprender o cristianismo. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da informação, com a mudança tão significativa da nossa vida, nós temos também mudado a maneira de vivermos o Evangelho. E às vezes a impressão que eu tenho é que nós precisamos reaprender o Evangelho de Jesus Cristo. É sobre Deus, é sobre prioridades. Nós não temos, ou pelo menos não apresentamos, dificuldades em dizer que cremos em Deus. Contudo, nós verificamos que há um distanciamento entre a forma que declaramos e aquilo que vivemos. Nós declaramos a crença num Deus onipotente, num Deus onisciente, num Deus onipresente. Mas nós vivemos como se todo o controle da nossa vida é nosso. Do construir, do fazer, do buscar. E temos negligenciado e esquecido tantos ensinamentos da palavra de Deus. Nesse texto, Jesus está nos ensinando sobre prioridades. Mateus 6 e 33 é um ensinamento de qual deve ser a prioridade do cristão. E a nossa prioridade, ela não pode ser outra a não ser Deus. Deus precisa ser a nossa prioridade número 1, se admitirmos prioridades. Um dos mandamentos dado a Moisés diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não terás outros deuses diante de mim. A Bíblia fala, os mandamentos falam de relacionamentos. E Jesus diz
buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é prioridade? Ou o que são prioridades na nossa vida? Prioridade é aquilo que nós escolhemos para dedicar o nosso tempo, a nossa atenção e até mesmo as nossas finanças. Prioridade é aquilo que nós resolvemos investir na nossa vida. Prioridade é aquilo que nós elegemos para ter como foco principal da nossa vida. E nós precisamos ter Deus como prioridade. Como cristãos, nós não podemos viver se Deus não for a nossa prioridade. O coro masculino, o quarteto, canta uma música que eu gosto demais, que diz: se Ele não for o primeiro no teu coração, então não é nada, não passa de uma ilusão. Se Ele não for o primeiro no teu coração, então não é nada, não passa de uma ilusão. Jesus diz, de certa forma, a mesma coisa quando Ele diz: porque vós me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês dizem que eu sou a sua prioridade, mas quando vocês não me obedecem, quando vocês não fazem o que eu vos mando fazer, vocês estão me desqualificando como prioridade na sua vida. Nós temos elegido tantas prioridades e temos esquecido de Jesus. E quando Ele não é o primeiro em seu coração, então não é nada, não passa de uma ilusão. Nossas prioridades definem o que é importante para nós. E olhando lá para Josué, no capítulo 24, e no verso de número 15, eu encontrei aquilo que eu chamo de uma declaração de prioridade de Josué. Josué faz publicamente uma declaração de prioridade. E eu gostaria que Nildo colocasse esse texto para a gente. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo: olha, Deus é o Senhor da minha vida. É uma declaração do senhorio, e a declaração do senhorio de Cristo é, sem dúvida, uma declaração de prioridade. Se Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Ele é a minha prioridade número 1. Se Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu viverei para Ele, eu entregarei a minha vida para Ele. E Josué vai dizer aqui diante de Deus, ele diz: Deus é a minha prioridade, eu e a minha casa serviremos. A palavra servir, ela adota, quem serve, serve a alguém. E se eu sirvo a Deus, Deus é o meu Senhor. Se Ele é o meu Senhor, Ele é quem manda na minha vida. E se Ele é quem manda, Ele é a minha prioridade número 1. Não há outro, não há outro. No trono do nosso coração, só quem pode sentar é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ou Ele senta no trono, ou Ele não é a prioridade na nossa vida. E Jesus afirma lá em Mateus capítulo 6 e no verso 24, ninguém pode, Mateus 6 e 24, Nildo, ninguém pode servir a dois senhores. Olha, na minha adolescência esse texto me confrontava tanto, professora Suelen. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós podemos entender aqui o que o texto está dizendo é que você não pode ter duas prioridades iguais. Você não pode colocar um Senhor no lugar do Senhor Jesus.
Jesus está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Outras traduções dizem as riquezas, e Mamon é o Deus do dinheiro. E a Bíblia coloca Mamon como uma potestade. E meus amigos, como essa potestade tem destruído vidas, sem perceber quantas vidas têm sido destruídas. Vidas que poderiam viver para o Senhor, têm vivido para o dinheiro. Quantas pessoas têm abandonado a caminhada da fé por causa do dinheiro. Quantas pessoas têm feito uma inversão de prioridade e colocado Deus na terceira, quarta, quinta prioridade, por colocar o dinheiro como prioridade número 1 da sua vida. Ah, pastor, agora eu não tenho tempo para Deus porque eu preciso ganhar dinheiro. Ah, pastor, agora eu não tenho tempo para ir à igreja porque todo o meu tempo está tomado. Eu sei que ganhar a vida nos dias de hoje não é fácil, mas Deus precisa ser a tua prioridade número 1. Deus não pode deixar de estar no centro da tua vida. Josué, quando percebe que o povo estava tirando Deus da sua vida, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor será a prioridade da nossa vida. E eu queria dar a você alguns motivos porque Deus precisa ser a prioridade da tua, da minha, da nossa vida. Deus precisa ser a prioridade porque você foi formado por Ele. Nós devemos a Ele a nossa existência. Eu só existo porque Deus me criou, porque Deus me permitiu que eu existisse. E se Ele me criou com um propósito. E o propósito é que Ele fosse o primeiro lugar da minha vida. Deus precisa ser prioridade porque Ele nos sustenta. Ah, pastor, o senhor está enganado. Quem sai todo dia para trabalhar sou eu. Olha, mas quem dá a você a saúde para trabalhar, quem dá a você a força para trabalhar, quem dá a você a sabedoria para trabalhar, tudo vem de Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. É Ele que te abençoa, é Ele que prepara, é Ele que guarda o teu sono, é Ele que está à tua frente. Olha, Deus te sustenta. Isaías 41:10. Como eu gosto deste versículo. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. Deus nos sustenta. Nós estamos vivos pela misericórdia dEle, que se renova todos os dias na nossa vida. Eu não sei como pode ter alguém no mundo que não reconhece a soberania de Deus, que não reconhece o cuidado de Deus. Deus precisa ser prioridade na tua vida, porque Ele tem a tua vida nas suas mãos. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. É Ele que renova as forças. Deus precisa ser prioridade na tua vida, porque Ele te deu a eternidade. Em Jesus Cristo, você recebeu, você ganhou a vida eterna. Você não ganhou apenas uma vida que perece, mas você ganhou agora uma eternidade. E a Bíblia diz que juntai tesouros nos céus, onde a traça ela não corrói, onde o ladrão não mina, não rouba, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ajuntai tesouros no céu. Quantas pessoas têm esquecido disso? Tem esquecido de buscar o reino de Deus como primeiro lugar na sua vida. Deus
precisa ser prioridade, porque Ele te criou, porque Ele te sustenta, porque a tua vida está nas mãos dEle, porque Ele te deu a eternidade. Deus precisa ser a prioridade na tua vida, para que você se torne digno dEle. Em João 10:37, Jesus traz uma palavra neste sentido. Mateus 10:37, Jesus traz uma palavra neste sentido. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se Jesus não é a minha prioridade número 1, eu não sou digno dele. Eu não sou digno dele. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar em como estão as nossas prioridades. Talvez está uma confusão na tua vida. Talvez você não sabe nem quem é a prioridade. Mas nessa noite o Espírito Santo quer trabalhar com você isso. Nessa noite o Espírito Santo quer trazer ao teu coração as prioridades. Ah, meus queridos, quando Deus não ocupa o primeiro lugar, Ele não toma decisões. Eu estava neste culto sentado aqui nas cadeiras do templo. E eu estava conversando com o Senhor e dizendo: Senhor, mostra uma decisão sobre um planejamento que nós estamos fazendo. E quando a gente sente que Deus é o primeiro lugar, a gente quer ouvir Deus. A gente quer saber o que Deus pensa. O que é que Deus acha daquilo que nós vamos fazer. Deus não é o último a ser consultado, mas o primeiro. Se Ele não ocupa o primeiro lugar, Ele não toma decisões. Se quem decide na tua vida é você, Deus não ocupa o primeiro lugar. Se Deus não ocupa o primeiro lugar na tua vida, Ele não será o teu tudo. Há um canto que eu gosto muito que diz: Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Lá em João, no capítulo 6 e no verso 68, Pedro faz uma das mais belas declarações do Novo Testamento. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro estava dizendo: Senhor, Tu és a minha prioridade. A minha vida não faz sentido sem o Senhor. Quantas vezes você já disse para a pessoa pela qual você se namorou: ah, você é a razão da minha vida. Mas quantas vezes você disse para Jesus: Senhor, o Senhor é a razão da minha vida. Embora nós cantemos Jesus Cristo é o motivo da minha canção, outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida vem dele, Jesus Cristo é o motivo. Mas quantas vezes isso fica só nas canções? Na prática, nós o substituímos com tanta facilidade. É sobre Deus, é sobre prioridade, não dá para ser diferente. Deus não é um adorno, Deus é centralidade. Não podemos ter Deus como um coadjuvante da nossa vida. Nossa vida precisa ser dele por completo. O apóstolo Paulo, ele diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele aprendeu a colocar Cristo em primeiro lugar. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, nós tomaremos decisões imediatistas. Porque não o consultaremos. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, nós perderemos o rumo, e perdendo o rumo nós vamos para qualquer lugar. E aí eu volto para aquele episódio clássico do livro Alice no País das Maravilhas, e do diálogo entre Alice e o gato, quando Alice chega diante do gato e pergunta: para onde vai? Para onde esse caminho vai me levar? E o gato pergunta para Alice:
para onde você quer ir? E ela disse, para qualquer lugar. E o gato diz a ela, para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Quando Deus não é prioridade na nossa vida, nós perdemos a rota e passamos a ir para qualquer lugar. Mas quando Ele é o primeiro lugar, nós teremos a certeza para onde Ele quer nos levar. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, nós perdemos a referência da vida eterna. Quantos cristãos hoje não pensam mais na vida eterna, se tornaram cristãos imediatistas, cristãos que vivem apenas o presente século. E não dá para pensar num cristão que pensa só no presente século. O apóstolo Paulo disse, nós esperamos de Cristo só nesta vida. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens, de todas as pessoas. Pensar em Cristo é pensar na vida eterna. E uma coisa que estão tentando roubar de nós, estão tentando nos roubar, é esse sentimento de vida eterna. Cuidado. Eternidade é realidade. A eternidade é um fato, a palavra de Deus trata e mostra da eternidade. Nós estamos vivendo num mundo que só se pensa no aqui e no agora. Nós estamos vivendo um evangelho da bênção. Não é da bênção eterna, mas é da bênção para agora. Muitas pessoas não têm se preocupado com a salvação da sua alma, mas apenas com a sua conta bancária. Apenas com o seu futuro. Eu creio que Deus quer um futuro maravilhoso para você. Eu creio que Deus quer um futuro lindo para você. Mas isso não acontecerá se Ele não for o primeiro no teu coração. Isso não acontecerá se Ele não for o primeiro na tua vida. Que o Espírito Santo do Senhor traga à tua mente, ao teu coração, este sentimento de que Deus seja o primeiro na tua vida. Pensa nisso. Pensa nisso. Quem ocupa o primeiro lugar na tua vida? Quem ocupa o primeiro lugar é quem governa a tua vida. Se os prazeres ocuparem o primeiro lugar na tua vida será em função dos prazeres. Se ídolos ocuparem o primeiro lugar na tua vida, a tua vida será em função da idolatria. Mas se Deus ocupar o primeiro lugar da tua vida, então Ele escreverá a tua história. E a tua história será a mais bela de todas as histórias que já foi escrita, vivida e contada. Convido o Ministério Geração Louvor. E acredito que dá para nós cantarmos adorar é o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que eu sou. Nada pode calar